Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença para aprender um pouco mais da Tua palavra, para estar atentos ao Teu Santo Espírito quanto aquilo que Ele quer ressaltar na Tua palavra. Muitas vezes é um trecho conhecido, muitas vezes a gente já leu várias vezes, mas é o Teu Espírito, é o Senhor quem vivifica a Tua palavra em nossos corações. A nossa mente não tem condições de fazer isso. Nosso coração enganoso, então, o que dirá? Muitas vezes interpreta errado, mas o Teu Santo Espírito coloca tudo no devido lugar. É o Senhor quem nos dá o norte, é o Senhor quem nos dirige, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem nos edifica e nos faz caminhar até a vinda do Teu Filho Jesus. Nós Te agradecemos por isso, Pai, que nossos ouvidos, nossos sentidos humanos estejam todos voltados para Teu Espírito, que irá dirigir toda a Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Amém? O título dessa pregação é Guardados por Deus para sempre. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 7. 1 Pedro está bem pertinho de Apocalipse, ali no final, antes das 3 cartas de João, bem no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1, versículo do 3 ao 7. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, em algumas traduções, que é imarcessível, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Há uma coisa que todo ser humano gosta. Eu gosto, você gosta, todo mundo gosta. Que é ganhar presentes. Olha o sorriso do Deus. Olha o sorriso do Mateus. Mano, não é verdade? Não é uma delícia ganhar presente? Ganhar presente é uma forma de expressão de amor, de carinho, de consideração. Não é verdade? Todos nós gostamos de ganhar presentes. Há diversas preferências, né? Depende da motivação, depende do momento, o que é dado, do relacionamento em questão, né? Quem que está te dando e por que está dando. O ato de presentear, eu dei uma pesquisadinha assim rapidamente para saber, né? Quando surgiu essa história de presente, né? Ninguém sabe, ninguém tem o tempo, ninguém consegue mensurar quando se iniciou o ato de presentear alguém. O que aqui trouxe, por assim dizer, um dicionário, que os primeiros presentes surgiram quando as pessoas não podiam estar em algum lugar. E então, mandavam entregar algum objeto. Era uma forma de fazer lembrar a sua presença. A palavra presente vem de se colocar à frente de alguém. E por isso que dar presente é, de certa forma, se fazer presente. Eu vou aqui desconsiderar os presentes de grego, como é o ditado, né? Na guerra lá da Grécia, dos gregos, né? O cavalo de Troia, que quando chegou ali era um exército dentro daquela estátua enorme contra o seu inimigo. Eu vou desconsiderar aqui aqueles momentos ruins em que o presente não é bem-vindo, em que as pessoas fazem pela maldade. Vamos considerar aqui o presente dado com o coração bom, com a boa intenção, porque é isso que vale, não é verdade?
É isso que vale. Na verdade, a maioria dos seres humanos fazem assim. A gente sabe de todas as mazelas do ser humano contrário a isso. Mas isso que é interessante, né? Eu fiquei pensando nessa palavra, eu fiquei muito colado aqui no poder de Deus, né? O poder de Deus que protege, o poder de Deus que livra, o poder de Deus que faz com que coisas horríveis não aconteçam na sua vida. Não obstante você passar por provações. Mas Deus me chamou a atenção, filho, o ser humano que me serve e que me busca tem perdido o valor do presente que eu já dei. A aula que o Mateus ministrou de manhã fala exatamente sobre essa condição do homem em que ele tem dificuldade em se manter dentro do espírito de gratidão que Deus espera de nós. Mansidão é muitas vezes colocado como aquele que é bonzinho. Não. Diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Carlos, terra não é o planeta, está em letra minúscula. Terra é provisão. Terra é bênção. Na época de Jesus, quem tem um pouco de terra consegue plantar. Quem consegue plantar, consegue comer. Quem consegue comer, consegue subsistir, sobreviver. Então, os mansos que herdarão a terra são aqueles mansos que se colocaram não a fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Por isso que eu disse a você que a aula me deu um suporte. Porque você fica pensando, pai, por onde eu começo, por onde eu vou? Ele fala, fica tranquilo, já preparei tudo. Você sabe que eu preparei tudo. E aí Deus fica falando para mim, quando você estava dando aula assim, eu falei? Eu não falei? Eu não disse que eu faço? Falei, eu sei, Senhor, é verdade. Amém, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus por isso. O grande presente de Deus, o grande presente que Ele nos deu, que nunca murcha, que não perece, que não perde valor, é a salvação anunciada por Cristo. Em Mateus, lá em Mateus 4,17, Jesus, após ser batizado, ele começa seu ministério e diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Amém? O reino dos céus se aproximou de nós. Não fomos nós que nos aproximamos dele. Nós não amamos Deus primeiro, Ele nos amou primeiro. O reino dos céus se aproxima. Tudo aquilo que na terra, humanamente, estava parado, por assim dizer, há 400 anos, Jesus nasce, cresce e aos 30 anos diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrepender no sentido de falar, puxa vida, eu estava andando errado, eu estava fazendo errado, eu estava preocupado com tantas coisas, mas o principal não estava fazendo, que era buscar a Deus, porque o ser humano não busca a Deus. Está destituído da glória. Ele precisa que o Espírito o visite, o chame, o diga, se arrependa, vem para mim. É o que Cristo aponta ali. E Mateus, o grande evangelho de Mateus, que aí Jesus faz a sua explanação do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, da qual eu coloquei uma aqui sobre a mansidão, todas as leis que ele disse que não veio revogar, mas veio trazer um novo significado, um significado complementar, mais abrangente, mais profundo, mais difícil, mais possível de cumprir através dele. E assim Deus nos oferece simplesmente a condição de não perecermos em nós mesmos. É este presente que o cotidiano da vida, que as dificuldades, que as dores faz com que nós percamos, porque somos humanos, somos insuficientes em nós mesmos, somos egoístas. Com a desculpa de sobreviver, buscamos a nossa sobrevivência, mas na verdade nos voltamos para nós. E é necessário que façamos assim, porque a reflexão parte do princípio de que você prudentemente planeja onde vai construir a sua casa para que ela não se desfaça na areia,
como é a parábola que Jesus coloca, né? Prudente é aquele construtor que faz a sua casa na rocha, e a rocha é Jesus, e não na areia, porque quando vem a tempestade tudo se desfaz. Mas é assim que seguíamos, enquanto não tínhamos o crivo do Espírito de Deus sobre nós. Quando não tínhamos aceitado o Senhor, quando não tínhamos colocado a Ele. Então se faz necessário renovar esse sentimento de gratidão, de presente que Deus nos deu, que é manifestar, quer dar o de mais precioso, que é o seu Filho por nós. Quando você dá um presente, você busca dar dentro das suas possibilidades aquilo que é melhor para a pessoa, aquilo que agrade mais. Por exemplo, quando eu vou dar presente, muitas vezes eu pergunto, porque tem pessoas que preferem, você quer presente ou quer dinheiro? Poxa, Carlos, não, eu prefiro presente. Amém. Ai, Carlos, mas dinheiro não é muito frio? Quando eu tenho uma certa intimidade, eu pergunto para a pessoa, você prefere dinheiro? Pô, Carlos, para mim ia ser legal, porque o que você pretendia dar? Pretendia dar isso aqui para te ajudar. Não, cara, prefiro dinheiro, vou aproveitar mais. Mas a minha motivação é agradá-lo naquilo que ele precisa. Isso sou eu. E Deus sabia qual era a maior necessidade do ser humano. Era a salvação através do seu Filho. Não mediu esforços e amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, tão conhecido, tão dito na nossa mente e gravado no nosso coração, que a nossa mente e o nosso coração enganoso fala, já sei o que é. Mas é o Espírito que traz a importância disso. E ele exemplificou isso em Abraão. Quando ele disse ali, né? Abraão, entrega teu filho em sacrifício no monte para mim. Meu pai se revoltava muito quando lia isso na Bíblia. Como Deus pode pedir isso para um pai? Como ele pode pedir isso? Pedir que mate o próprio filho queimado quando ele mesmo condenava essa prática? Simplesmente Deus queria mostrar o quanto amor ele tinha por nós ao entregar o seu filho. Eu era pequeno, eu tinha 13 anos de idade. Eu não conhecia a palavra. E eu também meio que me revoltei, mas ao mesmo tempo ficou uma interrogação. Mas se Deus é bom, por que ele fez isso? Mesmo eu vendo o filme, vendo que na hora H, ele não permitiu que isso ocorresse e mostrou a ovelhinha presa no arbusto, tipificando a Cristo, como não tínhamos quem pregasse a nós, ficou aquele entendimento vago na cabeça. Olha a importância de nós, com este presente maravilhoso que Deus nos deu, pela fé, colocarmos isso àquele que ainda não entendeu, para que o Espírito assim o toque também. A palavra que eu trago hoje, ela parece muito evidente, e ela é para nós que já experimentamos isso. Mas que o Senhor renove em nós a qualidade deste presente, porque iríamos para o inferno sem esta salvação, sem essa condição. Nasceríamos, viveríamos, produziríamos, comeríamos, beberíamos, não é assim que diz a palavra? Casaríamos e nos daríamos em casamento e morreríamos perdidos, sem Deus, numa escuridão eterna e numa dor intensa. Não por culpa de Deus, mas por causa da nossa condição pecaminosa. Mas o Senhor colocou o seu Filho e colocou para nos salvar. Ele morre e ressuscita para nos dar a condição e para mostrar a nós que nós não somos capazes de dar conta de nós mesmos, mas Cristo deu conta de nós. Então a palavra de Deus é clara nisso. Somos guardados pelo poder de Deus. Esse poder de Deus, manifesto em Cristo, mas também manifesto através do Espírito que Cristo deixou aqui quando ele ascendeu aos céus. É esse Espírito que te dá força para continuar. É esse Espírito presente em seu coração que lhe permite caminhar, falar dele,
muitas vezes sofrer tribulações, mas mesmo assim ter a vitória, porque é Ele quem te protege. Isso está escrito na palavra. Seria importante a gente refletir, né? Será que não é motivo suficiente para revermos este valor em nossos corações? Do que teremos que abrir mão em nossas vidas para seguirmos firmemente a Jesus? Será que o presente de retorno que podemos dar-lhe é estar rendido aos seus pés, como acabamos de entoar no hino, no louvor? Será que queremos realmente estar rendidos aos pés dele? Ou isso vai fazer com que a gente deixe de praticar algumas coisas que não são pecado, mas que vai tirar o meu lazer, vai tirar a minha vontade de fazer aquilo que eu posso fazer? Uma vez um pregador disse assim, que você não é livre quando você faz o que você quer. Você é livre quando você faz o que você não quer. Fiquei intrigado com isso, mas ele tem razão. A carne, este tal livre-arbítrio, entre aspas, muitas vezes faz com que você viva na terra, fazendo coisas lícitas, trabalhando, comendo, bebendo, se reunindo, sem problema, assistindo TV, assistindo o que você gosta, sem problemas. Mas quando tudo isso é feito de maneira desregrada, descontrolada, exagerada, você não está livre, você está escravo delas. Por isso que João 8,32 diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade é toda a palavra de Deus. A verdade é Cristo. Ele é o verbo encarnado. 1 João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a Bíblia. Ele é o pão da vida. Ele é tudo. Quando se aceita Cristo, não se aceita o homem, não se aceita o Cristo ressurreto, se aceita tudo que ele é, que é a palavra de Deus, a verdade, a morte e ressurreição, a regeneração do homem através dele, é sobre ele. A prioridade tem que ser ele. E se Deus me deu essa palavra, é porque ele diz, está na hora de você me priorizar mais. Mas eu não estou priorizando? Então vai, filho, fala o versículo que você já conhece muito bem, que você diz em todas as pregações. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Não, Carlos, é escrito ao contrário. Na linguagem de hoje eu provo o coração e esquadrinho os pensamentos. Em outras Bíblias eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Deu para entender de qualquer jeito, não deu? Que Deus está falando, de mim não escapa nada. Amém, Senhor. Amém, porque eu não dou conta de mim mesmo. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, Pai. Ontem eu já fiz um voto com Ele. Pai, não está dando certo desse jeito que eu estou fazendo. Então, marca um voto comigo. Está com medo de não cumprir? Você vai aprender até no voto que eu vou te colocar para você fazer. Quero isso, isso, isso. Em 30 dias, tudo bem? Tá bom, Pai. Eu não aguento mais do jeito que eu estou. Eu vou para o voto. Amém. Depois eu conto para você. Se quiser, me pergunta lá depois do culto aí. Não, é algo simples. É algo muito simples. É algo muito simples. Mas que requer disciplina mais acentuada. Não é assim que você faz quando você quer melhorar fisicamente? Pô, não estou bom, está doendo as costas. Ou não estou bom, está ruim. Ou não estou correndo o que eu quero. O que você faz? Você aumenta os dias de musculação na sua academia. Ou você mesmo, por conta própria, vai correr um pouco mais, vai nadar, vai fazer exercício. Não é assim? Eu estou um pouquinho gordinho, não está legal. Tal. O que você faz? Vou fazer uma dieta caprichada. Vai lá na internet, tem 200 mil a dieta, não tem?
Aí você pega e começa a dieta. Começa a dieta espiritual também. Deus falou, não, filho, beleza, pode fazer o que você quiser. Você é livre, né? A palavra te libertou. Mas observa o que é que você está fazendo, porque se não me agradar, eu vou falar. Não foi assim na aula? O manso, ele diz, com amor, com carinho, mas diz o que é necessário para a edificação do próximo, não com aspereza. Deus é o mais gentil de todos. Ele diz, filho, você sabe que isso não vai te fazer bem, né? Vamos parar? Opa. Vamos, pai, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Estou comendo demais isso aqui. Então, para. Estou bebendo demais aquilo lá. Estou fazendo isso, tal. Não estou fazendo exercício, sei lá. No meu trabalho, estou gastando um tempo maior do que eu deveria e não estou conseguindo dar conta de casa. Muda. Muda o hábito. Muda a prática. O meu poder te guarda. Agora, porque o meu poder te guarda, você não vai fazer a sua parte? Você vai fazer a sua parte. A tua parte eu não vou fazer, filho. Eu não crio filho mimado. Eu crio filhos disciplinados, que através do amor que eu dou, me retorna com um amor, pelo menos próximo daquilo, né? Que a gente nunca vai dar conta, né? Deus sempre vai superar em abundância de amor, de perdão, de misericórdia, de tudo que aquilo que a gente pede, Ele nos dá mais, ou nos dá o necessário para a gente não descambar e desviar. Às vezes você pede um tipo de carro e você tem dinheiro para mais e ele fala, não, é esse tipo de carro que você vai ter, você não precisa mais que isso. Isso é capricho, isso é supérfluo e isso vai desviar você de mim. Um exemplo bobo, né? Qualquer coisa, uma roupa. Nós somos seres humanos caprichosos. Deus não acha ruim de você ter dinheiro. Ele só quer que você não ame o dinheiro. Ele quer que você usufrua do dinheiro como bênção para a tua vida, mas não para você se escravizar por ele. Por isso que esse pregador, quando disse, né? Você é escravo de você mesmo quando você faz o que você quer. Mas eu estou procurando a palavra, eu estou fazendo as coisas dentro de Deus, eu estou participando da igreja. Não. Todas as coisas lícitas fazem bem, sem problema. Claro que buscar a palavra, orar, buscar as coisas espirituais, isso é a prioridade. Mas as coisas humanas, todas elas vividas de maneira descontrolada e que você percebe que não estão bem ajustadas, principalmente quando você chama no seu íntimo o Espírito de Deus, ele vai falar para você, tudo bem, não é proibido você fazer isso, mas o exagero, a busca exagerada vai fazer com que você se escravize e rouba o tempo que você poderia ter comigo ou para o próximo que você precisa auxiliar. O inimigo não consegue te tocar. Está lá em 1 João. Carlos, mas há oportunidades em que o inimigo tocou o ser humano. Não vamos entrar nessa discussão. O inimigo não toca, ele não consegue roubar a salvação de você. Deus lhe deu a salvação, é sua. Caminhe por ela, caminhe pela salvação, cumprindo aquilo que Deus quer. O inimigo sempre vai tentar tirar você do caminho e fazer você crer que você não é filho dele, que você não é salvo, ou que você foi salvo um dia e você não é mais. Ele sempre trará mentiras ao seu coração, distorcendo a palavra e colocando as exigências da palavra em tal grau em que você se sinta culpado e deixe de prosseguir. Ele mexe na tua autoestima. A autoestima saudável que diz assim, ama-te ao próximo como a ti mesmo. Como você se conserva íntegro, mantenha a integridade do seu irmão. Não se conservar íntegro de forma que você se esqueça do outro, porque é isso que ele vai fazer. Ele sempre vai tentar fazer com que a sua natureza decaída, o velho homem, aflore perante a nova criatura que Deus colocou sobre você. A condição de nova criatura, ou seja, filho de Deus. Este é o cuidado com o presente que Deus nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus, que eu entendo que Deus quer que nós mais conservamos. Busquemos conservar. Porque é isso que nos traz força. É este poder que nos torna inabalável. Não obstante, né? Sermos aqui, é um momento para exultar, mesmo por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações.
Ou seja, Deus vai permitir provações. E a própria vida humana é uma provação. Você fazer um exercício para você vencer e ter uma condição física melhor é uma provação. Você deixar de comer algo que você gosta muito, mas que aquilo te faz mal para o teu organismo de alguma forma, é uma provação. Você deixar, ou aquele que está nos ouvindo aqui, né, na internet, seja onde for, né, deixar de um vício que ele precisa largar, e que ele já largou, mas que ele está com vontade de retornar, é uma provação. Existe todo o recurso da medicina, existe todo o recurso da ciência, mas chega um momento que você tem que clamar a Deus para que Ele te liberte, seja do que for. Não existe nada demasiadamente impossível para que o Senhor faça, ou difícil. Foi assim lá com Abraão e Sara, não é verdade? Há coisa demasiadamente difícil que eu possa fazer? Não há, mas a nossa mente limita. A nossa mente muitas vezes vacila e diz, será que é para mim? Coloque para o Senhor. Pai, eu preciso disso. Eu quero isso, mas eu acredito que seja possível para mim. Muitas vezes a gente até acha que está pedindo demais. Coloque para o Senhor. Nós não sabemos orar como se convém, mas o Senhor, através do teu Espírito, nos ensina e nos mostra. Eu estou procurando um novo apartamento. O que eu estou fazendo? Fazendo uma pesquisa geral sobre todo o mercado imobiliário, para que quando o Senhor apresente a bênção, eu não fique confiando só na revelação do Espírito de Deus, que fala, é esse, está vendo aqui, está vendo ali. Agora, se eu não tenho, Deus pode me revelar mesmo que eu não faça pesquisa? Pode, mas será que Ele não vai me taxar como preguiçoso? É claro. Se eu tenho condições de pesquisar, se eu tenho condições de conhecer, foi o que eu fiz com o carro que eu tenho hoje. A mesma coisa. Eu pesquisei durante um ano inteiro. Até porque eu não tinha dinheiro ainda, estava juntando e tal. Enquanto isso, eu fui pesquisando. Então, quando veio a bênção para mim, eu falei, meu Deus, sobressaltou melhor do que todas as outras oportunidades que eu tinha pesquisado. Porque eu tinha o conhecimento. Então, eu vejo isso como humildade, prudência perante o Senhor. Aquilo que me cabe fazer, eu vou fazer com tudo que eu puder, com tudo que me tiver de recurso possível. Porque vai chegar um momento em que eu falo, bom pai, já fiz tudo, já conheci tudo, mas não consigo entender qual é a melhor oportunidade. Aí sim ele entra com aquilo que você não pode enxergar. No caso do carro, o carro já tinha saído das minhas mãos, que a pessoa me falou assim, Carlos, a pessoa veio com o dinheiro, vai comprar, não, fique em paz. Vai lá, fecha com ele. Ele já tinha dito que ia fechar comigo. Aí, de repente, 2 dias depois, ele, olha, Carlos, surgiu o dinheiro na frente. A gente tinha falado, ó, se até lá não der certo, tiver outro cliente, pode fechar com ele. Mas ele disse que ninguém ia buscar naqueles 2, 3 dias, mas veio. O coração ficou, puxa vida, pai, não era bênção? Ele falou, e aí? Se murmurar, quebrou. Se murmurar, você deu seta para o outro jogar em você. Aí, vamos ter que começar tudo de novo. Falei, não, pai, não é meu, não é meu. O senhor sabe o que é melhor para mim. 3 dias depois, ele falou, Carlos, não estou entendendo. O que aconteceu? O cara veio com o dinheiro, uma parte ele ia financiar, o banco simplesmente não liberou. E o cara não está no Serasa, não está nada, não sei. Simplesmente ele não conseguiu fazer com que o sistema funcionasse. Falei, então agora vamos conversar, porque o carro é meu. Estou resumindo bem aqui, tá? Você entendeu? Mas foi assim foi um processo, gente. De 1 mês ali, tal, vai, volta, vem, não sei o quê, consórcio, liberação, tal. Você aguarda o meu consórcio liberar? Contanto que o carro fique aqui. Falei, eu não tenho pressa de pegar o carro. Só quero pegar o carro quando o dinheiro estiver na sua conta, aí sim. Eu já sabia, já tinha levado o mecânico e tudo mais. Você entendeu? Estou dando um exemplo do carro, do apartamento, mas são tantas necessidades da gente. Essa semana, muita gente ficou doente. E Deus me acordou várias vezes na madrugada para orar. Mas eu tenho falado com o Senhor, pai, faz tempo que eu não acordo de madrugada. Falei, beleza, não seja por isso. Todo dia. 4 da manhã. Beleza. Vamos lá. O corpo chiou bravo, mas chiou assim, falou, você é louco, você vai acordar agora, olha aí, ó,
Para, vai dormir. Aquieta-te, alma, aquieta-te. Aquieta-te, carne. Vamos orar, Senhor. Foi bênção, mas foi dura. Mas é assim que nós nos tornamos livres em Cristo. É quando não fazemos a vontade da carne. E aí o Senhor vem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, vou te colocar no muito. A gente só pensa em dinheiro muitas vezes, né? Mas muitas vezes Deus faz isso. Naquele pouca condição que você tem de fazer a obra de Deus, Deus vê que você se empenha, aí Ele vai e te abençoa. Isso não é mérito meu, isso é mérito do Senhor. Como diz o livro que nós estudamos, né? É nós entrando na obra dele, conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade, né? Ele está fazendo. Se eu não acordar e for dormir, você perdeu, filho. Você não pediu para te acordar? Você não pediu para ter mais empenho comigo? Faça a tua parte, filho. Senão você não cresce. Não cresce mentalmente, não cresce espiritualmente e perde. Então nós temos que nos esforçar e buscar ao Senhor. Ele está nos guardando de muitas tribulações, de muita coisa ruim, apesar da vida não estar fácil na terra, mas Ele está ali, só aguardando para que nós o busquemos. E muitas vezes está se manifestando. Deus tem feito eu parar no meio do dia. Muitas vezes eu consigo atendê-lo. Para, me louva. Tem que parar aqui e tal. Termino ali o que eu estou fazendo em casa. Louvo ao Senhor, glória a Deus. Outras vezes eu não fiz. 10 minutos, 15 minutos depois, aí eu fui lá. Filho, estou testando você no fogo. Pode me louvar, mas agora você está indo na sua força, não na minha. Isso é comigo. Deus está provando em mim e vai fazer isso com você também. Vai se manifestar para que você pare o que você está fazendo. É claro que Deus não vai fazer isso no seu trabalho se você estiver numa atividade ali em que você vai dar mau testemunho. É claro que não. O pastor está ali trabalhando no trabalho dele. Tem que terminar os processos. Deus parou que eu vou ter que louvar ele. Vou orar um pouquinho no banheiro. Mas ele acabou de voltar de lá. Você acha que Deus vai fazer você dar mau testemunho? É claro que não. Deus não faz isso. Ele tem o seu nome em jogo. A glória dele, ele não reparte com ninguém. Ele jamais vai pedir a você para fazer algo que denigra ele e denigra você. Porque você é servo, você é filho dele, você o representa. Mas Carlos, eu não estou nessa busca assim. Não interessa, você o representa. As pessoas te veem diferente. As pessoas esperam algo de você. Eu vejo isso pela minha família, pelos meus vizinhos. Eles esperam algo da gente. E quando a gente não corrobora, por vezes, para este exemplo, fica uma dúvida. Ou às vezes somos até indagados. Você fez isso aqui, mas por que você fez isso? Eu não entendi, não é seu perfil. Aí eu tenho que explicar. Aconteceu assim, assim, assado, tal. É o que Deus espera de nós. Que vivendo sobre esse presente que Ele nos deu, vivendo sobre esse poder que está sobre nós, sobre o Espírito de Deus, que nos convence daquilo que devemos fazer, que nos fará lembrar de tudo quanto Ele tem dito na palavra, que nos ensinará todas as coisas. Acredite, não é o Google com toda a sua gama de sites evangélicos e afins que te ensinam a palavra. É o Espírito de Deus. Eu já escutei, ontem mesmo pesquisei a respeito do inimigo tocar o não ser humano, e tem uma pessoa que trouxe ali uma explicação bíblica, e a pessoa não é evangélica. Mas a explicação dele estava correta. A palavra de Deus, ela tem força própria, a partir do momento que ela esteja igualzinha ao que está escrito aqui. Mas e a interpretação? Não era segura. Então, temos que estudar a Bíblia, buscar referências do Espírito de Deus para nos ensinar. Pessoas que realmente estejam compromissadas com a palavra, que realmente
nos dão segurança, em que o Espírito nos coloque paz. Tem muita coisa na internet que parece luz, mas pode não ser. Mas eu não posso aqui julgar e falar o que é, porque aí eu estou acusando sem poder provar. Mas nós temos o discernimento de Deus, o Espírito de Deus. E se você tiver dúvida disso, fala, Pai, me tira essa dúvida, porque eu sei. Porque pensa bem, se não houvesse o Google, internet, ninguém, nem igreja, nem nada, só você e a Bíblia na Terra. Então você não iria aprender a palavra? Não faz sentido. Porque está escrito na palavra que eu vos mandarei o Consolador, para que esteja convosco até o fim dos tempos. Opa! Deus sabia que nós precisávamos ter a orientação do Espírito, do professor, o Espírito Santo de Deus na sua palavra. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica a palavra de Deus. Está escrito. É essa certeza que nós temos que ter. É claro, existem todos os recursos literários, o pastor, os irmãos mais experientes. Deus fala através disso também. Existe as orações, as circunstâncias. Mas o Espírito Santo de Deus é o cerne de tudo isto. É o que nos faz ter segurança. Na dúvida, devemos aguardar. Não é assim que dizem? Quando você estiver em dúvida com alguma coisa, ansioso, não tome decisões em cima de ansiedade ou de nervosismo, piorou mais ainda. Aí que vai dar errado. Seja a paz o hábito do vosso coração, e assim você caminha mais seguro e certeiro para acertar na vida. É esta palavra que o Senhor me motivou hoje a trazer para vocês, para que se cumprisse o que está no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da fé que você tem, muito mais preciosa do que ouro perecível. Será que a gente considera a fé ouro perecível mesmo? Será que a gente, Peraí, lê direito. É isso, muito mais do que o ouro perecível. Olha que o ouro é a pedra mais pura que existe na terra. Mas mesmo assim perece. Que coisa, não? Mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É isso que Deus quer nos dar. Como na parábola dos talentos, onde aquele que recebeu os talentos o multiplicou, mas houve quem não o fez, o guardou e enterrou na terra. Os talentos são tudo aquilo que Deus nos confia, os seus dons, a certeza do ensino do Espírito sobre nossas vidas, para estarmos produzindo na comunhão com os irmãos, na terra, almas que sejam salvas. Ele nos dá talentos. Busque no Senhor, Pai, o que eu tenho mais aptidão de fazer. O que é mais fácil para mim. Mas aquilo que não for mais fácil, que o Senhor me ensine e me torne fácil, para que não seja uma barreira. Muitas vezes eu estou aqui pregando. Eu sempre adorei louvar o Senhor. Mas também adoro e gosto de visitar. Eu gosto de ver Deus operando nas pessoas. É uma necessidade minha. Isso chama-se dom de misericórdia. O Carlos é misericordioso. Não é isso. O Carlos não é manso, o Carlos não é misericordioso, o Carlos não é nada como ser humano. Ele é tudo quando Cristo impera sobre ele, porque aí Cristo transforma ele. Cristo transforma você num ser humano 100 vezes melhor. Muito melhor, porque sem ele nada podemos fazer. Então lá na parábola dos talentos ele diz, diz Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, Mateus 25, 21. Lá em Timóteo também, ele diz sobre essa recompensa que Deus tem para aqueles que permanecerem com ele até o final. Ele diz assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Isso é Paulo falando a Timóteo, O qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. É necessário que nós não percamos a fé de que o Senhor voltará. Carlos, mas ainda tem um monte de coisa para acontecer. Não negue isso. Isso se esfria com os anos, com as dificuldades da vida. Senhor, eu quero continuar com a minha fé voltada de que o Senhor voltará e nos glorificará.
Primeiro os mortos serão ressuscitados, mas eu estarei glorificado para reinar com o Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer, para cumprir, porque tem coisa para fazer na terra depois que o Senhor voltar, tá? Muita coisa. E Deus não acaba. Também não vai acabar com a terra. Ele vai continuar. Aquilo que ele criou e que foi deturpado pelo inimigo, através do pecado, ele já regenerou através de Cristo. E na vinda de Cristo, tudo mudará. A lágrima não escorrerá mais. Você não sentirá mais dor. Você não sentirá mais ansiedade. Tudo ficará explicado. Quando escuta alguém falando, quando Cristo vier e eu for no céu, vou falar com não sei quem. Não vai falar nada, você vai estar sabendo de tudo. Você não vai precisar esclarecer dúvida nenhuma. É uma força de expressão, a gente entende isso, não é verdade? Ah, eu vou falar com Eva. Minha esposa fala muito assim, eu vou falar com essa Eva. É uma brincadeira, é uma maneira descontraída de a gente entender e lidar com as dificuldades da vida. Na verdade, tudo esclarecido. Você estará resplandecente, glorificado, louvando ao Senhor, curtindo os irmãos, curtindo toda aquela comunhão e fazendo aquilo que Deus quer que seja feito. Ah, será que nós vamos entender os animais, vamos entender os anjos? Não sei, você vai entender tudo, mas não será Deus. Será servo dele, será o seu filho no reino dele, de justiça, de amor. Né? Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. É uma coisa que eu nunca penso. Quero fazer um monte aqui na terra para ter um monte de galardão. Não penso em galardão. Mas eu penso assim, em não deixar de produzir, para que Deus não chegue para mim, né, e fale, ó, eu quero que você produza, porque o galardão que eu vou te dar, na verdade, vai ser usado no reino. Você devolverá para mim. E esse devolver, assim como Deus nos dá de presente a salvação, e nós damos de retorno a Ele a nossa vida rendido a Ele, da mesma forma, nós trabalhamos na obra de Deus para que Ele nos recompense no sentido de, Pai, está aqui. Não é um relacionamento gostoso? Quando você vai na casa de alguém, quando você se reúne, cada um traz alguma coisa e lá você compartilha. Esse compartilhar não é gostoso? Não interessa o que você leve, se você leva pouco, se você leva muito, mas interessa que você leva alguma coisa porque você quer presentear. Da mesma forma, a tudo aquilo que você fez pela obra, Deus também vai te recompensar, porque Ele quer te presentear, Ele quer que você se sinta feliz. Ele não é para o seu bel prazer, para você falar, poxa, eu fiz bastante na obra, hein? Rebentei. Esse sentimento não existe lá. Esse sentimento é um sentimento de amor em que você recebe de Deus, na verdade, porque Ele sempre dá muito mais do que nós podemos retornar. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, de esperança, de você ficar focado no que é principal, de você não se perder nas suas necessidades buscando isso e aquilo, quando na verdade, você tem que buscar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar. Aquieta-te, Carlos, e segue-me. Amém? Queria se colocar em pé, querida igreja, vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor e misericórdia em nossas vidas. Nós não sabemos orar como se convém, mas o teu Espírito Santo leva como gemidos inexprimíveis diante do teu trono as nossas necessidades, os nossos agradecimentos, as nossas inquietações. Pai, ajuda-nos a realmente a ter esse presente que o Senhor nos deu vivo em nosso coração, na certeza, Pai, de que estamos perdidos e às vezes a vida humana tira esse esplendor desse grande feito que foi o teu Filho ter morrido e ressuscitado por nós. A cristocentridade, a Cristo como centro das nossas vidas tem sido muito disperso nos dias de hoje. Fala-se em prosperidade, em ficar bem, em ter curas. Nós precisamos disso, porque a dor no ser humano é muito difícil. Uma simples gripe, Pai, pode nos colocar no chão. O que dirá as outras doenças que tanto têm assolado o teu povo na terra, a tua igreja e aqueles que também não te conhecem.
Mas diz a tua palavra que onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Basta que a gente abra a boca, basta que a gente ore, basta que a gente interceda, basta que a gente clame. E o Senhor não está com a mão recolhida para nos abençoar. Porque assim se manifesta a tua glória e o teu poder sobre nós. Que nós possamos lembrar que o teu grande poder nos guarda de coisas horríveis que a gente vê acontecendo toda hora. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos no nosso coração realmente organizar a nossa vida de tal forma que nós possamos priorizar as coisas do Senhor. É uma luta constante diária em nossas vidas. Muitas vezes, com a desculpa da sobrevivência, nós acabamos deixando de lado um pouco o Senhor quando deveríamos buscá-lo cada vez mais. Não estou aqui julgando ninguém, Pai, estou falando de mim. Estou falando naquilo que eu entendo que é necessário para a minha vida. E eu entendo, Pai, que a Tua palavra ela vai reverberar em cada coração conforme a necessidade de cada um. Porque o Teu Espírito fala a cada um de uma forma específica, personalizada, individual, no secreto, naquilo que precisa ser revelado. Te agradeço por esta palavra, Senhor Deus. Peço que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos motivando a Te buscar cada vez mais. Naqueles momentos maravilhosos, quando o Teu Espírito nos toca para que paremos por alguns minutos, ou paremos por uma tarde, ou paremos por um período naquilo que poderíamos fazer, que é lícito na nossa sobrevivência, mas que o Senhor diz, abra mão disso hoje, fica comigo, que eu tenho algo a falar para você. Porque eu quero Te abençoar. E eu quero que você sinta a minha presença, mas você precisa se voltar para mim mais e mais. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e Te agradecemos. Amém.